Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a doutora Letícia Spor, sou médica clínica geral, médica do trabalho, médica do tráfico e geriatra. Hoje então nós vamos conversar sobre doenças inflamatórias intestinais. O que é isso então, né? Na descrição de doenças inflamatórias intestinais existem duas doenças, tá? Bem definidas. É a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Mas no final eu vou falar também um pouco sobre doença celíaca, a doença do glúten, porque tem muitos casos, né? E também não deixa de ser uma doença inflamatória do intestino. Então, a doença inflamatória intestinal, ela tem algumas particularidades, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, comuns e totalmente diferentes ao mesmo tempo. Então, o que são? São doenças que causam inflamação do intestino e causam sintomas são mais ou menos parecidos, que são diarreia, sangue nas fezes, dor abdominal, fraqueza, má absorção de nutrientes, tá? E qual é a diferença entre elas? A diferença, então, vamos começar pela doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença que ela ataca todo o trato gastrointestinal, ou seja, começa na boca e vai pelo esôfago, estômago, intestino até o ânus, tá? Ela vai causando inflamação e feridas. Na boca ela pode aparecer como aftas. No intestino, então, como inflamação, tá? Não se sabe o porquê que essas inflamações acontecem. Acha-se que pode ter um componente genético, acha-se que pode ser autoimune, né? Autoimune é quando o próprio organismo ataca o organismo. Então, acaba que começa então a surgir essas lesões, tá? Geralmente é uma doença de pessoas jovens, então o pico da doença é entre os 30 e 40 anos. Acomete tanto homens quanto mulheres, não tem essa diferença entre os sexos. Então a pessoa vai começar a ter dor abdominal, uma diarreia, né? E o que chama atenção sempre é a diarreia sanguinolenta, sangue nas fezes. Como é que eu faço o diagnóstico, então, da doença? Através de colonoscopia, né? O médico vai sugerir uma colonoscopia, alguns exames de sangue, exames de imagem, e aí vai chegar esse diagnóstico de doença de Crohn. Outra coisa que a gente tem que pensar é que a doença de Crohn tem uma particularidade que ela tem algumas sintomas associados fora do intestino, extraintestinais, que são artrites, né? Então são doenças, dores nas articulações do corpo toda, né? Uma alergia no corpo, né? E nódulos embaixo da pele também podem acontecer, né? O eritema nodoso que se chama. Já a retocolite ulcerativa, ela ataca particularmente só o intestino grosso, né? Ela causa também inflamação nesse intestino e essa inflamação, então também acontece a mesma coisa, diarreia, dor abdominal e sangue, tá? Como é que eu diferencio uma da outra, né? Através de biópsia, né? Pelo estilo da biópsia ali, né? Faz a colonoscopia, vai coletar, vai se ver a inflamação, vai coletar um pedacinho de intestino, né? E aí vai se diferenciar se é uma ou se é outra. Geralmente vai depender de cada situação, de cada caso, da imunidade das pessoas, mas geralmente a retocolite ulcerativa costuma ser mais severa que a doença de Crohn. Outra situação é que essas doenças, né, principalmente a retocolite ulcerativa, se a pessoa estiver sempre em atividade, não tiver controlado os seus sintomas de uma forma efetiva, né, de tanta inflamação que o intestino vai sofrendo ao longo do tempo, pode levar ao câncer de intestino. Então tem que cuidar, tá? Como é que eu faço tratamento? Então, na verdade, o diagnóstico primeiro. O diagnóstico das duas através de colonoscopia e biópsia, tá? Nem sempre a biópsia é capaz de definir se é uma ou se é outra, tá? Então, na verdade, quando se enxerga uma doença inflamatória no intestino que tem essas características, acaba se tratando, porque o tratamento é particularmente o mesmo, né? Com algumas exceções, mas a maioria das vezes é o mesmo tratamento. Então a pessoa tem que usar, às vezes, anti-inflamatórios sistêmicos, ou seja, pela boca, pela veia, às vezes precisa internar, porque ela chega a um nível de desnutrição muito grande, né? Porque a pessoa começa a comer e logo evacua, né? E é sempre diarreia, então acaba que não absorve mais os nutrientes, até mesmo porque o intestino está muito inflamado e não consegue trabalhar direito. Então, às vezes, a pessoa precisa internar, às vezes precisa fazer cirurgia e tirar aquela parte do intestino muito inflamado. Uma outra coisa que acontece mais na doença de Crohn é criar fístulas, então o intestino pela inflamação ele cola na bexiga, cola na vagina e aí acaba fazendo essa fístula, né?
como se fosse um caminho, uma ponte, e aí a pessoa perde inflamação, infecção, né? Por outras vias, né? Então, por exemplo, quando ele cola na bexiga, vai começar a sair pus e sangue pela urina. Quando cola na vagina, vai sair pelo canal da vagina, né? Então, são doenças graves, né, que a gente sempre tem que tratar. Não existe cura para nenhuma das duas. O tratamento, então, é para tirar a doença da atividade, né, e ela manter ela calma, tranquila, em remissão, né. Algumas dicas, então, para manter a doença em remissão tranquila, fora da atividade. As pessoas que têm doença de Crohn e retocolite ulcerativa têm que evitar de fumar, usar bebida alcoólica, praticar exercícios moderados, não pode ser nada muito intenso. Tem que procurar se alimentar bem, comer bastante vitamina, frutas, vegetais, mas cuidado aí, porque também não pode ter muita fibra, porque os alimentos com fibra, os alimentos integrais, ele acaba prejudicando as pessoas que têm Crohn e retocolite ulcerativa, porque ele ajuda, aumenta o trânsito intestinal e aí isso ajuda o intestino a ter diarreia e sangrar. Então tem que se alimentar bem, mas também tem que ter, saber o que pode comer. Geralmente a pessoa que tem esse tipo de problema tem que ter um acompanhamento nutricional, porque não é tudo que pode comer, né? E às vezes o que vai comer também não faz bem. Então a pessoa também tem que evitar comida muito temperada, muito assim, processada, né? Coisas muito assim industrializadas, frituras, gorduras, né? Tem que se alimentar, procurar comer carne magra, né? Não ingerir bebida alcoólica e evitar também essa função. Então, mais uma vez vou falar porque parece que não é verdade, mas tem que evitar alimentos integrais e evitar alimentos que aceleram o intestino, tá? Como, por exemplo, couve, bergamota, laranja, tá? Tudo que a gente sabe que ajuda o intestino a funcionar bem, essas pessoas não podem ingerir, porque isso leva a diarreia e leva o intestino a sangrar e coloca a doença em atividade, tá? Uma outra, então, situação, então, uma outra doença que também faz parte das doenças inflamatórias intestinais, né? Seria, mas é por outras, né, patologia, é a doença celíaca, né? A doença que é causada pelo glúten, né? Então, o que é glúten? Glúten é uma substância onde a gente encontra no trigo, né? Então, onde tem trigo? Na farinha branca, então. É pão, é bolacha, também encontrado na cevada, na cerveja, tá? Então, as pessoas, elas nascem, né? Isso tem um componente genético muito importante, com dificuldade em fazer a digestão do glúten, tá? Aí, toda vez que eu ingiro o glúten fica dentro da minha barriga, no meu intestino, ele não é, o organismo não consegue absorver ele e ele fica lá inflamando todo o intestino por dentro, tá? O que a pessoa, os sintomas geralmente começam na infância, porque a pessoa, como é genética, ela já nasce com essa deficiência. E então na infância, o que a pessoa vai ter? Inchaço na barriga, vai ter aumento de gases, vai ter dor abdominal e diarreia alternando com constipação, tá? Outra situação, às vezes, né, quando chega no ápice da inflamação, tem diarreia com sangue, tá? Fezes sanguinolentas. Tem que, então, cuidar, procurar o médico, né? Provavelmente ele vai solicitar endoscopia, colonoscopia, né? E também existem exames de sangue que a gente consegue ver o anticorpo contra a doença celíaca, que daí se dosa esse anticorpo e vê se a pessoa tem chance, né? Se tem aquela doença ou não. Se eu fui descoberta, então, com a doença celíaca, né? O que eu faço? Tem que procurar ajuda nutricional também, porque essa pessoa, ela não pode ingerir glúten, tá? Então, tem que fazer uma dieta livre de glúten, tem que reaprender a comer sem né, usar farinha, sem comer pão, né? Na verdade, existem hoje em dia farinha sem glúten, né? Já é uma coisa mais comum, né? Então tem bastante lugares, tem lugares especializados que vendem, né, esse tipo de alimento, né? Então, e também existem vários níveis assim de intolerância, né? Tem pessoas que têm uma leve intolerância, então come um pouquinho, quando se passa, né?
come todos os dias um pouco, quando come bastante uma vez só, vai ter sintomas, e tem aquelas pessoas que elas não podem nem sentir o cheiro do glúten. Por exemplo, assim, ó, se a pessoa que prepara o alimento vai fazer um pão, faz um pão com glúten em cima de um balcão, ela não limpa direito, fica uns resquícios de farinha ali, e a outra pessoa, a mesma pessoa, não lavou bem a mão, usou o mesmo talher, o mesmo balcão que tem restos de farinha, vai preparar um alimento a pessoa que tem intolerância ao glúten. Tem pessoas que só de ter um pouquinho de glúten, né, já desanda todo o intestino da pessoa. Então existem níveis, né, de comprometimento do intestino. O tratamento então é a dieta livre de glúten. Não existe remédio, né, que faça a pessoa digerir melhor o alimento. Então tem que ter esse acompanhamento nutricional também. E tem que cuidar porque uma inflamação intestinal severa e seguido pode levar ao câncer de intestino também, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui na clínica. Uma boa noite.